Comigo, Novo Testamento, e nós vamos passar aqui 15 minutos, tá bom? Você que está me acompanhando aí pelo YouTube, pelo Spotify, aqui pelo Instagram, 15 minutos de reflexão, tá bom? A gente vai finalizar aqui o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Nós estamos lendo a Bíblia toda, desde o começo do ano até dezembro, mas eu estou fazendo lives aqui desde o dia 13 de outubro, de segunda a sexta, onde nós estamos fazendo uma reflexão em alguma passagem da leitura do Novo Testamento. Então, quem está aqui comigo nas lives, a gente está lendo o Novo Testamento todo, de 13 de outubro a 31 de dezembro, e geralmente eu leio uma média de 3 a 4 capítulos por dia, e eu pego um trecho e converso aqui com vocês durante esses 15 minutos. Hoje, nós vamos estar falando aqui sobre os discípulos no caminho de Emaús, conhecer para reconhecer. Essa é a temática do dia. Você já parou para refletir que às vezes nós temos dificuldade de reconhecer Jesus no nosso dia a dia? Às vezes tem coisa que você fala assim, será que foi Deus? Será que não foi Deus? E aí você fica naquela pedindo discernimento do Senhor para saber se é Ele mesmo que está falando com você, se não é. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Seja bem-vindo, Thalita, Schneider, Filo, Paulo Fernandes, Jean, Camille, sejam todos bem-vindos. Galera, o nosso foco aqui, o foco do meu perfil é falar para a galera do Ministério de Louvor. Se você é do Ministério de Louvor, usufrua de tudo que a gente tem aqui nesse perfil, acesse o link na bio para conhecer todos os nossos materiais aí. Se você não é do Ministério de Louvor, continue aqui, porque essas lives também vão te edificar, vão te abençoar muito. Mas eu quero te pedir algo, pega esse link, compartilha com alguém do Louvor, com alguém do Ministério de Louvor, com alguém que ministra louvor na sua igreja. Se você faz parte de alguma forma lá do grupo do Louvor, coloca lá no grupo, tá bom? No grupo da igreja, fala, ó, galera do Louvor, segue aí o Natan, acompanha o que ele tem feito, porque eu tenho certeza que vai alcançar essa galera e vai ser bênção na vida delas. Para você que quer ler a Bíblia com a gente, ou de repente fala assim, poxa, está chegando o final do ano, queria um plano de leitura, esse é o plano de leitura para você, ó, calendário de leitura bíblica. Acesse o link na bio ou o link na descrição, você vai ter todo o plano de leitura bíblica aqui, ó. Seja para continuar a leitura conosco do Novo Testamento até o final do ano, seja para começar a leitura bíblica no próximo ano. Já tem aqui, ó, coloque aí como meta, estabeleça, tá bom? É tipo uma tabela periódica, assim, eu acho bem legal aqui, ó. O Pentateuco, essa coisinha um pouco amarronzada, depois os livros históricos, livros poéticos. Quando você entra aqui, ó, e aí você observa as cores, já aprende sobre a divisão certinho aí, ó, de cada... de como está distribuída, né, os livros da Bíblia. Então, tenho certeza que vai ser bênção demais para você. Então, você baixa gratuitamente, tá bom? O PDF desse material. Aí você pode comprar, adquirir o 30 Ensaios com Deus, que é um e-book para a galera do Ministério de Louvor, para você trabalhar com eles 30 dias de devocional, de oração com eles. E tem o meu livro, Cantar e Ensinar. A Igreja Aprende Quando Canta, onde eu mostro aqui o poder que as canções têm para o ensino da igreja. E por isso que as canções, o repertório precisa ser bíblico cristocêntrico, precisa ser alinhado com a pregação, alinhado com o que a sua igreja defende, porque as canções ensinam, beleza? Dito isso, vamos lá para a nossa reflexão de hoje. Lucas, capítulo 24. Então, vamos falar aqui sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eu quero ler com você a partir do versículo 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha só, impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? É muito importante isso aqui, muito interessante isso aqui. O versículo 16 diz que os olhos deles foram impedidos de o reconhecer. Como eu falei aqui na introdução, às vezes a gente tem essa necessidade, esse anseio de saber se é Deus que está falando com a gente, se é coisa da nossa cabeça. E eu percebo que para a gente saber se é Deus que está falando conosco mesmo, a gente precisa ter intimidade com Jesus. E é interessante que aqui está dizendo que eram 2 discípulos. Né? Esses 2 discípulos não faziam parte dos 12, mas de alguma forma eles faziam do grupo de discípulos de Jesus. O que me faz entender que eles eram não tão próximos como os 12. Eles eram talvez um pouco de uma categoria mais distante. Quando Jesus se aproxima deles, naquela caminhada, naquela viagem, eles demonstram não reconhecer a Jesus. Parece que é um viajante. E aqui entra o primeiro ponto. Como reconhecer a Jesus no nosso dia a dia? A gente precisa conhecê-lo.
conhecê-lo para reconhecer. Primeiro, para conhecer a Jesus verdadeiramente, a gente precisa saber mais do que fatos relacionados a ele. Aqueles discípulos, aqueles dois discípulos sabiam dos fatos acerca de Jesus, né? Eles caminhavam com Jesus. Ele chega a dizer, enquanto eles estão dizendo, se você for observar aqui os próximos versículos, né? Versículo 19, onde eles estão ali discutindo, estão caminhando, e vão falando sobre os fatos acerca de Jesus. Versículo 21 diz assim, ó, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Ele até pensando, a gente achava que era ele, que seria o libertador, que era o Messias, que ia tirar Israel do poder de Roma e tal. Mas eles começam a narrar muito bem os fatos. Ele morreu e tal, foi crucificado. Algumas pessoas disseram que ele ressuscitou e tudo mais. O pessoal acabaram que ninguém viu ele e tal. Ficou por aí, ficou por isso mesmo, né? Algumas pessoas tiveram uma visão de anjo, do qual afirmando, mas, de fato, versículo 24 aqui, ó. De fato, as pessoas acabaram não vendo. Beleza. Ficaram por isso mesmo. E eu acho muito interessante a dura que Jesus dá neles. Ele fala assim, como vocês, no versículo 24, versículo 25, então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Conhecer a Jesus, primeiro, é mais do que saber fatos acerca dele. Segundo, é saber o que as Escrituras dizem a seu respeito. Aqueles homens agora, até chegar na casa deles, eles começaram a ter uma aula de que era necessário que acontecesse com Jesus. Então Jesus ali estava vendo desde Moisés, passando pelos profetas, né, dizendo, explicando-lhes, olha, era necessário que o Filho do Homem padecesse, era necessário que Jesus, sendo o Messias, padecesse, morresse na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia. Estava escrito, estava profetizado, era necessário que ele morresse pelos nossos pecados. Imagina, Jesus dizendo que era necessário que ele morresse, que o Messias sofresse, padecesse como servo sofredor pelos pecados. Aqueles homens, lá na frente vai dizer que o coração deles ardia enquanto ouviam o que Jesus dizia. Então, conhecer a Jesus é mais do que fatos acerca dele. Talvez você saiba muitos fatos acerca de Jesus. O Brasil é um país em que o catolicismo impera, temos uma grande influência, uma grande massa evangélica, né? Os nossos feriados são cristãos, nomes de cidades e estados aqui têm a ver com o cristianismo. Então, fatos acerca de Jesus muita gente tem, mas não sabe com profundidade o que é servir a Jesus verdadeiramente, ou quem é Jesus verdadeiramente. Então, conhecer a Jesus é mais do que saber fatos acerca dele. Inclui conhecer o que as Escrituras dizem ao seu respeito. Aí tem que estar aqui no devocional diariamente, aí tem que estar lendo a Bíblia diariamente, tem que participar de culto de ensino da igreja, tem que se importar, tem que buscar crescer, tem que buscar se aprimorar no que a Bíblia diz acerca de Jesus, inclusive para colocar repertórios saudáveis no louvor da sua igreja. Mas terceiro, que é aqui que eu acho uma virada sensacional. Enquanto o coração deles arde pelas Escrituras, por conhecer mais de Deus, Jesus faz com que quem vai passar direto, e eles insistem. No versículo 29, mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Eles só reconheceram a Jesus quando eles tiveram intimidade com ele. A gente só vai reconhecer a Jesus quando a gente der um passo a mais. Quando a gente disser, Senhor, é Jesus, entra aqui no meu quarto, entra aqui na minha casa, vem comer comigo, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eles poderiam ter entrado em casa, ter deixado Jesus passar direto como se fosse um viajante e dizer, nossa, que palavra abençoada que aquele homem trouxe para nós, né? Que coisa maravilhosa. Ó Deus, dai-nos mais viajantes assim para falar conosco sobre a tua palavra. Eles poderiam ter ido dormir, mas não, eles insistiram, entra conosco, fique conosco, fala mais um pouco, fica com a gente. E essa faísca de intimidade ali ao entrar com ele, partir o pão com eles, foi que fez com que eles reconhecessem a Jesus. Então, se você está tendo dificuldade de reconhecer a Jesus,
no decorrer da sua caminhada, no dia a dia, no seu cotidiano. Isso é possível quando a gente tem intimidade com Ele. Quando você sai de um culto abençoado, quando você diz assim, meu Deus, a palavra de Deus queimou o meu coração. Hoje nós estamos aqui começando uma segunda-feira. Talvez a palavra de ontem, no domingo, tenha ardido o teu coração, queimou o teu coração. Você saiu da igreja assim avivado, com o teu coração transbordando da palavra de Deus. Aí chega aqui hoje, você está aqui ouvindo esse devocional, está aqui participando. Isso é sinal de intimidade. Não deixa passar. Não deixa passar esse tempo. Busque mais ao Senhor. Leia a palavra. Busque intimidade. Em oração, diga, Senhor, chega aqui. Senhor, faz morada na minha vida. Senhor, não passa direto. Eu quero ter intimidade contigo. Eu não quero ficar só com uma ideia dessa palavra que ardeu o meu coração. Eu quero ter intimidade contigo. E é nessa intimidade com o Senhor, quando você sai para o seu trabalho, quando você vai para a universidade, quando você está no ponto de ônibus, que você começa a perceber. É uma oportunidade de Deus. Quando existe uma possibilidade, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de mudança de cidade, alguma coisa, você consegue perceber com mais facilidade aonde Deus está, a direção de Jesus, aquilo que Ele quer que você faça, a condução de Deus para a tua vida, porque você tem intimidade com o Senhor. E para finalizar, sabe o que é que intimidade gera? Olha o versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Olha só, quando você tem intimidade com Jesus, você não aguenta, você precisa compartilhar aquilo que aconteceu com você. Jesus apareceu para eles, Jesus esteve com eles, compartilhando o partir do pão, Jesus apareceu para eles e eles pensaram, não, a gente precisa... No partir do pão, Jesus sumiu, mas Jesus estava com eles. Quando eles entenderam que era Jesus, eles saíram, o texto diz, imediatamente voltaram para Jerusalém. E sabe o que é a minha reflexão? Não era de noite, não estava chegando a noite, eles não insistiram para que Jesus ficasse com ele, eles voltaram quase 11 quilômetros novamente para chegar em Jerusalém e dizer, Jesus esteve conosco. Ele entrou lá em casa. A gente partiu o pão, ele esteve na mesa, e o nosso coração ardia quando ele falava pra gente que era necessário que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. A gente não aguenta, a gente compartilha, talvez a sua vida de evangelismo tá fraca, talvez seja porque está faltando intimidade. Porque quando a gente tem intimidade com Jesus, a gente compartilha Jesus, a gente testemunha o que ele tem feito na nossa vida, a gente fala da graça dele, das proezas dele, de tudo aquilo que ele tem feito na nossa vida. Intimidade com Jesus gera isso. Deus te abençoe. 2 canções para você refletir a partir dessa história hoje. Uma é Entre Nós, do Projeto Sola. A outra é Emaús, do Morada. Talvez você conheça o Emaús do Morada, mas talvez não conheça Entre Nós, do Projeto Sola. Muito boa também. Não queimava o nosso coração ao enxergar sua palavra. Uma coisa assim. E na mesa o partir do pão, os nossos olhos finalmente abri. É o mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós. Linda, linda canção. Tá bom? Sigam aí. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, link na descrição. Entrem na minha comunidade do WhatsApp. Canal Música e Bíblia tem esse devocional. Se você quer isso que eu falei para você em texto, resumido, esses 3 pontos, canal Música e Bíblia aqui no meu Instagram, tá bom? Canal Música e Bíblia lá no perfil principal do Instagram. Ou na comunidade do WhatsApp, eu também tenho colocado lá. Que Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada, um dia abençoado. Amanhã a gente está aqui de novo às 7h30 da manhã, live aqui no Instagram, começando o Evangelho de João. Um grande abraço, que Deus abençoe. Coloque aí nos comentários o seu nome, a sua igreja, de onde você está falando e o quanto essa palavra te edificou. Valeu, até mais.